Turminha, vamos finalizar a nossa aula de hoje com as revisões de geografia, certo? Antes das férias, né, nós iniciamos o livro de geografia falando um pouquinho sobre o município, né? Nós conhecemos um pouquinho sobre o município. Nós observamos o mapa, né? Observamos a legenda do mapa e agora a Pro vai relembrar um pouquinho do que foi falado em sala de aula, certo? Então vamos lá. Nós percebemos, né, que os estados do Brasil são divididos em partes menores, que elas são representadas, né, os municípios, certo? Os municípios ocupam determinada área territorial e são separados um dos outros por uma linha demarcatória chamada de limite, né? Que a Pro até apresentou lá no mapa, no dia, em sala de aula. O limite tem um município, pode ser natural, quando é demarcado por um rio, uma serra, um lago, uma lagoa, ou artificial, quando não existem limites naturais. No segundo caso, os limites são estabelecidos por uma lei, que determina a linha demarcatória entre os municípios, que é quando nós observamos, né, esta placa de limite de município, né, que a Pro até explicou, que é quando nós saímos de um município e entramos em outro município, tá? E lembramos também que discutimos em sala de aula que um município é formado pelas áreas da zona urbana e zona rural. A cidade, né, fica na zona urbana, que é onde tem mais prédios, mais casas, mais lojas, né? E são separadas de duas maneiras a nossa zona urbana. A parte periférica, né, que é a periferia, é onde tem mais residências, né? E a parte central é onde tem mais lojas, né? Comércios, certo? E a zona rural é onde possui mais fazenda, chácaras e plantações. Então, relembrando, o município, né, é formado por essas duas zonas, zona urbana e zona rural. Na zona urbana é onde nós moramos, né, que é onde tem mais prédios, casas, ruas asfaltadas, né? E na zona rural é onde tem mais plantação, campo, chácaras e sítio, certo? Aí também nós conversamos sobre as funções do campo e da cidade. No campo, as principais atividades produtivas são extrativismo, agricultura, pecuária e turismo rural. Essas atividades que a Pro acabou de citar, né, é o que fornecem aqui pra gente da cidade, né, da zona urbana, as matérias-primas. E o que seriam essas matérias-primas, né? São substância bruta em estado natural, tirada da natureza para a fabricação de um outro produto, certo? As atividades de extrativismo, que a Pro comentou já muito com vocês em sala de aula, são aquelas em que a matéria-prima é retirada diretamente da natureza. Por exemplo, a extração de minério de ferro, que é usado na fabricação do aço, muito importante para a fabricação de diversos objetos do nosso dia a dia. As frutas, as verduras e os legumes são cultivados e consumidos diretamente pelas pessoas. Já o leite, o queijo e o iogurte, a farinha e o açúcar são derivados de outros produtos, ok? Agora na cidade, né? Vamos
saber relembrar um pouquinho sobre as funções da cidade. As principais atividades econômicas da zona urbana. Quais são elas? Os comércios, prestações de serviços e indústrias. No comércio, consiste na venda de produtos que podem ser sido feitos tanto no campo como na cidade. Prestações de serviços. Trata-se dos serviços oferecidos por escolas, hospitais, centros de pesquisa e tecnologia, bancos e empresas de telefonia e internet, que são serviços especializados. Nas indústrias, produz mercadorias que atendem o campo, o comércio e os serviços. Assim, percebemos que na cidade há uma variedade de produtos e serviços também necessários para o campo. A cidade e o campo são lugares integrados que dependem um do outro, inseparáveis, que foi o que a Pro falou bastante em sala de aula. O campo precisa da cidade e nós também precisamos deles, porque é de lá que vem a maioria dos nossos alimentos, como das plantações, as verduras, legumes, frutas, certo? E eles também precisam dos serviços da cidade. Então, um não pode deixar o outro, ok? Beijinhos e até a próxima!